Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Motofretista, conheça o dia a dia desse profissional de risco. A lei do motorista. O que as empresas têm feito para garantir o cumprimento da jornada legal? Equipamentos de proteção individual. Veja no quadro Memória quando a utilização começou a ser implantada no Brasil. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho condena solidariamente duas empresas do Paraná. Elas incluíam o nome de trabalhadores que haviam acionado a justiça contra ex-patrões, em uma espécie de lista suja. O entendimento do TST é de que a prática é ilegal e prejudica os trabalhadores. Segundo o relator do caso, o ministro Aloysio Correia da Veiga, o banco de dados tem caráter discriminatório. Além disso, a jurisprudência da Corte é clara e condena por danos morais quem realiza essa prática. Com isso, tanto a empresa de recursos humanos quanto o empregador são condenados a indenizar o funcionário em R$15 mil. Um eletricista no Espírito Santo que levou choque de 4.000 volts e teve o braço decepado vai receber indenização do valor de R$200 mil. A siderúrgica Vale do Rio Doce tentou na justiça reduzir o valor, mas teve o pedido negado pela 5ª turma do TST. Para os ministros, o valor da indenização está de acordo com a extensão dos danos sofridos pelo eletricista e o poder econômico das empresas para quem ele prestava o serviço. A 1ª turma no Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de indenização de um funcionário integrante de uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ele foi dispensado por causa de problemas financeiros da empresa. No voto, o relator ministro Valmir Oliveira da Costa explica que a demissão por motivo financeiro está prevista na CLT, o que justifica a dispensa do membro da CIPA. A decisão foi unânime. Eles prestam um serviço indispensável, principalmente nas grandes cidades. Mas a profissão se divide entre coragem e disposição para enfrentar o dia a dia no trânsito. Essa é a rotina dos motofretistas. Eu optei trabalhar com moto porque o meu estudo era muito pouco, fiz até a 4ª série, então não tinha outra profissão. Então a moto eu achei mais fácil, que a partir do momento que você compra a moto, você acha um emprego fácil. E é assim que grande parte dos motofretistas entra na profissão. Na maioria das vezes, com o suor do trabalho, é que eles pagam a moto. Eu financiei ela. Com o dinheiro do trabalho, né? Trabalhando, eu cheguei a financiar a moto e estou pagando ela hoje, trabalhando. Tem muita gente, tem muitos motoboy que faz o quê? 2 turnos, que uma paga a moto e o outro para dar o sustento da família dele em casa, né? Os motofretistas começaram na informalidade, com o nome de motoboys. O número foi crescendo e hoje são milhões de profissionais em todo o Brasil. O serviço se tornou indispensável, principalmente nas grandes cidades. E é difícil imaginar como seria sem eles em algumas situações, como levar e buscar documentos em um espaço mínimo de tempo, fazer um serviço de banco em cima do fechamento da agência ou receber uma comida quentinha em casa, por exemplo. Então dá só uma olhada no corre-corre que é para que a comida de um cliente chegue até a casa dele sem muita diferença do que é servido ali na mesa do restaurante. Aqui nesse restaurante em Brasília, os motoboys têm um cantinho especial para eles. Joaquim, e aí? Como é que funciona aqui a espera? Você está esperando uma entrega? Então, aqui é por ordem de chegada, né? Aí vão chegando e já vai saindo, fez a entrega, voltou, já fica na fila de novo. É uma atrás da outra? Atrás da outra. Eu já tô na vez ali que ela já tá ficando pronta. A menina já vai colocar no balcão ali para me chamar já.
Joaquim recebe as embalagens e coloca no guarda-volumes da moto. Monta, liga e sai. Tudo em apenas 2 minutos. E lá vai ele no trânsito. Então, foram cerca de 7 minutos de lá aqui. Você acha que esse tempo foi rápido demais, foi lento ou está dentro do padrão? Não, o tempo tá bom. Porque é pedido 40 minutos. Então, 7 minutos para a gente já tá bom isso aí. A gente vai ver agora o que o cliente vai achar dessa entrega da comida. O cliente não deixou que a nossa equipe subisse para acompanhar a entrega. Então vamos esperar aqui embaixo do prédio. Não demora muito e Joaquim volta. Então, o cliente não autorizou a nossa entrada, mas eu queria saber como é que foi essa entrega. Não, foi tranquilo. Na verdade, a gente já conhece ele é um cliente assíduo da gente. Ele foi tranquilo, até fez uma brincadeira lá. E como que funciona diariamente? Você vai em várias casas, convive com várias pessoas. Como que é? São cordiais? Tem gente que fica brava? Tem, eles reclamam, a maioria reclama com relação ao tempo. Ainda mais aqui, né, que o pessoal que trabalha ali na esplanada, que tem um horário certo de almoço, então para eles o tempo é a coisa que eles mais cobram da gente. E agora é voltar em pegar a moto para pegar outra entrega. Outra entrega que a gente ganha mesmo é nas entregas, né, que é o forte aí. Passar o dia sobre 2 rodas não é fácil não. Haja coragem e disposição para enfrentar o trânsito todos os dias. A partir do momento que você sai de casa, você não sabe se vai voltar. Então isso é o perigo que corre com a gente. Olha, o motoboy o povo não respeita não, né? Porque, não sei, porque tem muita gente que tem preconceito com os motociclistas, né? Mas às vezes tem uns que respeitam, às vezes tem uns que não. Mas é tranquilo, se a gente andar com tranquilidade no trânsito aí, né? É bom. Os motofretistas saíram da informalidade e agora correm para se adequar à nova regulamentação. Saiba mais na segunda parte da reportagem. Com a regulamentação da profissão em 2009, foram feitas algumas exigências aos motociclistas profissionais. Mas de lá para cá, o prazo para eles se adaptarem vem sendo prorrogado. E agora eles têm até fevereiro do ano que vem para regularizar a situação. Veja o que será preciso. Ter 21 anos e estar habilitado há pelo menos 2 anos na categoria A. Fazer cursos especializados para motofretistas que são oferecidos pelos Detrans ou por alguma instituição autorizada. Cumprir 5 horas de aulas práticas de pilotagem profissional. Fazer curso de reciclagem a cada 5 anos. E ter o registro da motocicleta na categoria aluguel. E os motofretistas precisam estar atentos a alguns itens de segurança que também são obrigatórios. Desse jeito, é multa na certa a partir de fevereiro. O capacete deve ter viseira e faixa refletora. O baú e o colete também devem ter a mesma identificação. A antena que protege contra as linhas de pipa é indispensável, assim como o protetor de perna e motor. E a placa da moto deve ser vermelha, que identifica os veículos de aluguel. Tudo certo é seguir viagem e encarar o trânsito sobre 2 rodas. Agilidade e rapidez são o maior atrativo para quem contrata o serviço. Atenção, cuidado, prudência e responsabilidade são palavras de ordem para quem passa a maior parte do dia nas ruas, em alta velocidade. E as empresas apostam nesta combinação para tentar reduzir o número de acidentes. Nesta aqui, em Brasília, são cerca de 180 motofretistas contratados e os treinamentos constantes dão resultados. A gente tem uma consultoria
que presta esse treinamento de atendimento ao cliente, treinamento das regras mesmo da empresa, né, para conhecimento, a gente faz esses treinamentos sim. É uma profissão de bastante risco, aí a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Quando você vê esse pessoal fazendo gracinha aí, você pode ver, é menos de 6 meses de habilitação. Alexandre, de 20 anos, é motofretista A2. Ele trabalha 8 horas por dia e são 8 horas em cima da moto. A gente só para mesmo só para almoçar. Para ser motociclista tem que gostar. Mesmo com muitos avanços, a categoria ainda reivindica alguns direitos e benefícios. O que falta ainda são benefícios. Benefícios que o governo tem que entender. Se o governo investir mais na categoria, com a linha de crédito exclusiva para motocicleta, a placa da moto vermelha tem que ser a isenção de IPVA, como existe para os táxis, existe para a cooperativa, para grandes empresas de ônibus. Então nós queremos esses benefícios do governo, o governo diminuir a taxa de impostos, que são altos para comprar motocicleta, como existe diminuindo para os veículos, automotores, carros, deveria diminuir também para as motocicletas. A dúvida sobre o vínculo empregatício é outro problema dos motofretistas. A maioria dos profissionais trabalha na informalidade, sem o registro na carteira de trabalho. Segundo o Sindicato dos Motociclistas Profissionais de São Paulo, por exemplo, de cada 10 motofretistas na cidade, que tem a maior frota do país, apenas 2 são registrados. Com isso, os salários estão abaixo do que eles acreditam que a categoria deve receber. Agora, quando o assunto é gostar do que faz, este é um ponto em comum entre eles. E a resposta parece até ensaiada. Porque eu gosto mesmo de moto, gosto de andar. Sempre gosto assim da liberdade. Tipo, se eu ficar dentro de uma cabine, trabalhando de vigilante, fica preso, você não tem comunicação com as pessoas. Eu gosto sempre de dialogar com as pessoas, conhecer pessoas novas. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Bruno de Paula de Brasília quer saber mais sobre convenção coletiva de trabalho. Qual é o conceito de convenção coletiva de trabalho? Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho. A convenção coletiva é um instrumento normativo pelo qual o sindicato de empregados negocia com o sindicato patronal direitos e deveres da categoria para o ano subsequente. Qual a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho? A diferença entre ambas consiste exatamente nos sujeitos envolvidos. Enquanto que no acordo coletivo é feito entre uma ou mais empresas e o sindicato da categoria profissional, nas convenções coletivas, o pacto é realizado entre o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica. A convenção coletiva é um instrumento firmado entre sindicatos de empregados com sindicatos patronais, ao passo que o acordo coletivo é o instrumento normativo firmado entre um determinado sindicato com apenas uma única empresa. Uma convenção coletiva de trabalho pode prevalecer sobre um acordo coletivo de trabalho? Sim, as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quanto mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho. Hoje em dia, o que tem prevalecido na jurisprudência do TST é que há de se ver qual o instrumento é mais benéfico para o empregado. Por vezes, a convenção e o acordo tratam de um mesmo assunto, mas irá prevalecer aquele que for mais benéfico para o empregado, de acordo com a teoria do
englobamento atualmente utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Faça como o Bruno e mande a sua dúvida para a gente. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já! Gorjeta é o assunto da súmula número 354 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 354 do TST diz: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Uma prática comum de muitos bares e restaurantes é de não pagar salário, nem mínimo, para o garçom e fazer com que sua remuneração, em geral, seja composta unicamente de gorjeta. Malgrado alguns doutrinadores concordarem que não há burla a lei nesse sentido, alguns discordam e acham que isso se trata de uma prática para burlar as leis trabalhistas, porque na CLT é bem claro que é devido ao empregador uma parcela de salário que é paga diretamente do empregador ao empregado e acrescido de gorjetas e demais outros proventos que venham a incidir, compondo assim a remuneração. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Ministros do TST condenam usina de cana-de-açúcar no interior paulista a indenizar os pais de um trabalhador morto no campo. O acidente ocorreu de madrugada. O empregado, de 18 anos, parou para descansar e acabou dormindo no meio do canavial. Em seguida, um caminhão da empresa responsável pelo transporte da cana atingiu o rapaz, que não resistiu. Para o TRT de Campinas, neste caso, os pais do trabalhador não têm direito a receber indenização por danos morais e materiais. Isso porque as provas não teriam demonstrado a culpa da empresa pela morte do funcionário. A família do empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. Segundo o relator do caso, ministro Aloísio Correia da Veiga, o empregador é responsável pela segurança do ambiente de trabalho, o que não ocorreu neste caso. Ainda segundo o ministro, a empresa sequer tinha conhecimento de que o funcionário dormia em local inadequado e falhou ao não fiscalizar as manobras dos veículos dentro do canavial. Com esse entendimento, a usina foi condenada a indenizar os pais do trabalhador em R$100 mil. Se as empresas não se acautelarem, acontecem muitos e muitos sinistros e muitas mortes, muitas situações de invalidez. Então, nós realmente precisamos ter a segurança da lei a favor do vulnerável. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Embargos em recurso de revista 470 de 2010. Embargante Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A. Embargados Virgulino de Oliveira S.A. Super e Alvo. Espólio de Flávio Fernandes Alves. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro João Aresta Lazen. Após os excelentíssimos senhores ministros Aloísio Correia da Veiga, Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani, Dora Maria da Costa, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta, Delaide Miranda Arantes e Lélio Bentes Correia, terem conhecido dos embargos por divergência jurisprudencial e no mérito ter negado provimento. E os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins Filho e Brito Pereira
terem conhecido os embargos e ter-lhes dado provimento para afastar a indenização por danos morais. E o excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva ter votado no sentido de não conhecer dos embargos. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Neste processo, houve sustentação oral. Senhores ministros, discute-se nesse processo o direito ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao espólio de empregado falecido, trabalhador rural, em decorrência de acidente de trabalho que o vitimou. Mais precisamente, atropelamento no local da prestação de serviço, lavoura de cana-de-açúcar, por um caminhão de uma das empresas reclamadas, dirigido por preposto. O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a declaração de improcedência do pedido de indenização. A Igreja Terceira Turma conheceu do recurso de revista e deu-lhe provimento para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização pelo dano moral, pensão e pensão mensal substancialmente. Acompanho o entendimento da maioria no sentido do conhecimento dos embargos por divergência, porque, a meu juízo, o aresto trazido à colação da Atavênia é específico e o suficiente para autorizar o conhecimento do recurso de embargos. Examino o mérito. Não se discute mais, creio que não se discute mais, a viabilidade em tese de reconhecimento de responsabilidade civil objetiva do empregador, quer em atividade de risco, quer, em caso de acidente de trabalho, quer em atividade de risco, quer em virtude de conduta culposa de preposto. Fixada esta premissa, examino o caso que ora é submetido à nossa deliberação. Ressalto que uma interpretação teleológica da norma contida no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil permite concluir que o conceito de atividade de risco, a meu juízo, não se aquilata à luz da atividade empresarial em si, conforme o respectivo objeto estatutário. Apura-se, em meu entender, tendo os olhos fitos no ofício executado em condições excepcionalmente perigosas, expondo o empregado a risco acima do normal à sua incolumidade física. Até porque não é o fato de determinada empresa desenvolver atividade de risco que vai definir o potencial ofensivo da condição laboral a que se submetem todos os seus empregados para efeito de aplicação da responsabilidade objetiva a que alude o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Basta citar a título exemplificativo que uma empresa exploradora de serviços em instalações nucleares, atividade empresarial de indiscutível risco, pode contar em seus quadros funcionais, evidentemente, com empregados que prestam serviços burocráticos, um auxiliar administrativo, por exemplo, e, evidentemente, não relacionados diretamente à finalidade do empreendimento. Nesse caso hipotético, definitivamente não é a atividade empresarial que vai atrair a responsabilidade objetiva do empregador por eventual dano causado no ambiente do trabalho, mas o ofício do empregado ser sujeito ou não a condições de risco, e de risco acentuado, insisto. Assim, se o auxiliar administrativo, na condição de empregado de empresa exploradora de serviços nucleares, sofre acidente de trabalho no exercício ordinário de suas atribuições, penso que somente fará jus à indenização por danos morais ou materiais, acaso comprovada a culpa da empresa. Descarto, portanto, em semelhante circunstância, a hipótese de responsabilidade objetiva. Da mesma forma,
há situações em que, a despeito de a atividade empresarial desenvolvida não se configurar como atividade de risco, a própria dinâmica laborativa de alguns ofícios submete os empregados a condições de risco anormal. É o que se dá, por exemplo, com um escritório de contabilidade que explora a força de trabalho de um motoboy para entrega de documentos. Cuida-se, a meu ver, de atividade profissional que, pela sua própria natureza, necessidade de deslocamentos constantes em motocicleta, de forma rápida, sujeito ao trânsito caótico, muitas vezes, das grandes cidades, sujeita o empregado a uma maior probabilidade de sofrer acidente de trabalho, ainda que o empreendimento não contenha em si nenhum elemento de risco. Aqui sim incide a responsabilidade objetiva do empregador, em meu entender, com fundamento na teoria do risco, em caso de acidente de trabalho decorrente do exercício da atividade profissional desenvolvida pelo empregado, ainda que a atividade econômica da empresa não seja em si, insisto, atividade de risco. Assim vem se posicionando a doutrina e a jurisprudência a respeito. Eu transcrevo alguns arestos nesse sentido. Transcrevo um precedente específico desta Igreja Sessão, da lavra ilustre do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que tratou da responsabilidade objetiva de empresa de informática pela morte de empregado técnico em informática, vítima de acidente automobilístico ocorrido em função do ofício exercido. Dou o número dos embargos e esta é uma decisão publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 13 de abril de 2012 e, portanto, bastante recente. Transcrevo também um precedente, invoco também um precedente do Superior Tribunal de Justiça do seguinte teor. Em acidente de trabalho, assentou o Superior Tribunal de Justiça, em acidente de trabalho em que a atividade do empregado é potencialmente perigosa, responde o empregador pelo simples risco e somente estará isento da responsabilidade civil se comprovado que a hipótese foi de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Na hipótese dos autos, senhores ministros, como se há de recordar, o empregado, recém-contratado, trabalhava na lavoura durante a madrugada, ativando-se no penoso ofício de recolher do canavial pedaços de cana-de-açúcar descartados durante a colheita mecânica. Transitava no campo, a pé, corpo a corpo, com o caminhão coletor, que manobrava em marcha ré, em ambiente hostil, de pouca ou quase nenhuma visibilidade, considerando tratar-se de trabalho noturno a céu aberto. O acidente ocorreu às 4h30 da manhã, circunstância ainda agravada pela poeira em suspensão que permeava o canavial em decorrência do movimento do caminhão. Cuida-se de dados incontroversos nos autos, narrados explicitamente no acórdão regional e admitidos pelas próprias reclamadas, diga-se de passagem, em contestação. Por isso vou poupá-los da leitura do teor do acórdão regional. Do quanto exposto, afigura-se-me cristalino e o risco acentuado e inerente ao ofício do empregado falecido, mormente levando em conta as palavras das próprias reclamadas, no sentido de que não havia visibilidade suficiente para evitar acidentes no local da prestação do serviço, aspas, pois à noite fica impossível de ver e se proteger, fecho aspas. De igual sorte, é de risco proeminente a atividade profissional exercida pelo motorista do caminhão relacionada à condução de veículo de grande porte fora de vias públicas ou privadas, à noite, na lavoura, sem qualquer sinalização e visibilidade suficiente em espaço ocupado por trabalhadores pedestres. Diante de tal panorama, o indiscutível risco íncito à natureza do ofício desempenhado pelos empregados das reclamadas, mormente a vítima e o condutor do veículo causador do sinistro, na espécie, atrai a sua responsabilidade objetiva independentemente de culpa.
Em última análise, a atividade produtiva das reclamadas impõe aos mencionados empregados o exercício de atividade de risco acentuado. Daí deflui a respectiva obrigação de reparar o dano causado a partir do infortúnio que acarretou o falecimento do empregado em virtude de atropelamento por caminhão coletor de cana-de-açúcar. Parece-me, data vênia, plenamente aplicável na espécie a regra inscrita no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Sob outro enfoque, não se pode olvidar que o empregador igualmente se responsabiliza, independentemente de comprovação de culpa também, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Artigo 932, inciso 3 e 933 do Código Civil. É certo que, para alguns, os preceitos legais em questão tratam da responsabilidade do empregador unicamente perante terceiros, aspas, por comportamentos lesivos de seus empregados, serviçais e prepostos. Não se confundiria, assim, com a responsabilidade do empregador perante seus empregados por danos sofridos por estes durante a jornada de trabalho. No particular, todavia, e com a vênia que me merece esse entendimento, parece-me desarrazoado supor que, à luz também dos artigos 932, inciso 3º, e 933 do Código Civil, o empregador responderia objetivamente pelos danos causados por seus empregados apenas perante terceiros, desguarnecendo justamente o direito dos próprios empregados diante dos atos ilícitos cometidos por seus pares. Até porque os pilares sobre os quais se funda a responsabilidade por fato de outrem, gênero do qual a responsabilidade do empregador por ato dos empregados é espécie, se fixam esses pilares a partir do reconhecimento de culpa em vigilando e em eligendo, e tem assento igualmente na teoria do risco profissional. Daí não advém, contudo, qualquer exceção quanto ao destinatário da norma, se terceiro ou empregado. Cumpre citar a propósito o ensinamento do saudoso ministro Orozimbo Nonato, do Supremo Tribunal Federal, exposto em artigo doutrinário, abro aspas, a responsabilidade pelo fato de outrem, nos casos em que a consagram as legislações, não encontra dificuldade em acomodar-se nos quadros de qualquer das doutrinas que consideram o problema de que nos ocupamos. Ela se assenta pela teoria clássica na culpa em vigilando e em eligendo, e, pois, ao cabo das contas, recairá no princípio de responder cada qual pela própria culpa. E a teoria objetiva também pode explicá-la satisfatoriamente pelo risco na direção de uma pessoa em que o fato de terceiro é assimilado ao fato pessoal, caso dos pais, tutores, curadores, e pelo risco profissional, caso dos patrões e comitentes. Fecho aspas. Entendo que aqui se aplica com propriedade o brocado jurídico, segundo o qual, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, a meu juízo, também sob a perspectiva da norma inscrita no artigo 932, inciso 3º, e 933 do Código Civil, as reclamadas responsabilizam-se de forma objetiva pelos atos de imprudência do motorista do caminhão e dos 2 outros empregados destacados para acompanhar a vítima inexperiente na execução do serviço. A conduta negligente dos 2 empregados acompanhantes surge a partir da flagrante omissão no tocante ao dever de zelar pela segurança do empregado novato, vez que, não obstante, atuassem em verdadeira condição de garante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, por obrigação contratual, permitiram que a vítima adormecesse em meio ao canavial. Quanto ao motorista do caminhão, agiu, a meu juízo, com imprudência ao dirigir de marcha a ré em ambiente de pouca ou quase nenhuma visibilidade, mesmo tendo ciência da presença de outros trabalhadores próximos às manobras. Em meu entender, em conclusão, seja pela ótica da atividade profissional de risco acentuado nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
seja em virtude da expressa disposição dos artigos 932, inciso 3º e 933 do Código Civil, cabe às reclamadas, independentemente de culpa, responsabilizar-se pelo acidente de trabalho que vitimou o empregado, daí nascendo o dever de indenizar. Eu rendo as minhas homenagens à douta divergência, mas peço vênia para acompanhar o ministro relator e negar provimento aos embargos das reclamadas. Não há registro de voto ainda do ministro Renato. Tem palavras, Renato. Senhor presidente, quanto ao mérito, eu acompanho o relator com ressalva de fundamentação, porquanto entendo presente a culpa em eligendo e vigilando, mas não concedo, não reconheço, no caso, a responsabilidade objetiva. Então, com ressalva quanto ao fundamento. Esse Cristina também não votou. Você se sente habilitado, ministro? Sim, tem a palavra. Senhor presidente. Eu voto no sentido de afirmar, no caso, a responsabilidade subjetiva. Não acolho a tese da responsabilidade objetiva no voto, portanto, nos termos em que o ministro Renato Paiva agora coloca, com a divergência, portanto, né? Não, o ministro Renato diverge da fundamentação, mas na conclusão acompanha o relator. Eu na conclusão não acompanho o relator. Entendo que não há, vou poupá-los aqui, porque já me manifestei em outras ocasiões sobre a matéria, entendo que não há responsabilidade objetiva. E nem subjetiva? Sim. E, portanto, Vossa Excelência acompanha a divergência e nega provimento? Acompanho a divergência. E dá provimento? Dou provimento. O relator é que nega provimento. Eu dou provimento, acompanho a divergência. Proclamo, portanto, que por maioria de votos, vencido o ministro Renato de Lacerda Paiva, a sessão conheceu dos embargos por divergência. No mérito, igualmente por maioria de votos, a sessão negou provimento aos embargos das reclamadas, nos termos do voto do excelentíssimo senhor ministro relator. Vencidos os ministros Ives Gandra Martins Filho, ministro Brito Pereira e a ministra Maria Cristina Pedrucci. Justificativa e com ressalva de fundamentação do ministro Renato de Lacerda Paiva, que não reconheceu, no caso, a responsabilidade objetiva das reclamadas. Justificativa de voto convergente minha. Concluído o julgamento. E não perca no próximo bloco quais os direitos de quem trabalha sábado, domingo e feriados. A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do cozinheiro Hugo Massai. Trabalho sábados, domingos e feriados. Quais são os meus direitos? Se o empregado trabalhar em dia de domingo, mas tiver uma folga compensatória, ou se ele trabalhar em dia feriado e tiver folga compensatória, nesse caso o empregador não está obrigado a remunerar o dia de domingo ou o dia feriado em dobro. Se não conceder a compensação, nesse caso sim precisa fazer o pagamento dobrado. Em relação às atividades que não estão autorizadas ao funcionamento em dia de domingo ou em dia feriado, nesse caso tem que pagar em dobro, vai ter que dar uma folga compensatória e ainda fica sujeito a uma sanção administrativa. A lei do motorista prevê uma série de direitos e deveres para as empresas e motoristas de carga. E para garantir que as regras sejam cumpridas, a Operação Jornada Legal vai entrar em ação mais uma vez. Os desafios e expectativas desse trabalho são tema da nossa entrevista de hoje.
E eu converso agora com o Procurador do Trabalho, Paulo Douglas Almeida de Moraes, que é coordenador da Operação Jornada Legal. Procurador, muito bem-vindo aqui ao TVTST. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos então começar falando sobre a lei do motorista. O que diz essa lei e quando que ela foi regulamentada? Veja, essa lei ela trata do tempo de descanso desses motoristas, ela trata também da limitação e vedação do pagamento por comissão. Enfim, ela traz um rol de direitos e também de obrigações para esse conjunto de trabalhadores, não apenas empregados, mas também autônomos, buscando uma ruptura com o histórico de processo de exploração desse segmento. E a regulamentação, na verdade, ela veio pelo CONTRAN, especificamente no que toca à legislação de trânsito, tendo em vista que, no que trata da legislação trabalhista propriamente dita, é uma lei autoaplicável, não carecendo, portanto, de regulamentação. Agora, essa lei, procurador, ela abrange quais tipos de motorista? Exato, ela atinge tanto o empregado quanto o autônomo, né? Então, com relação ao empregado, nós temos a incidência das normas da CLT e também as normas do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, com relação ao autônomo, apenas os regramentos do Código de Trânsito que se aplicam a esse conjunto de trabalhadores. Agora, o que o senhor tem observado? É difícil cumprir essa lei por parte do empregador, dos empregados? Na verdade, não há nenhuma dificuldade no cumprimento da lei e basta observar o histórico da dinâmica do transporte no país, né? Falou-se durante muito tempo e agora recentemente, inclusive, tendo dado aso a uma resolução do CONTRAN, sobre a suposta inexistência ou inadequação de pontos de parada ao longo da rodovia. Ocorre que é uma inverdade ou, no máximo, uma meia-verdade, na medida em que esse transporte ele se desenvolve historicamente exatamente com base nos pontos existentes. Os motoristas já descansam, os motoristas já fazem as suas refeições e repousam. Eles não fazem isso na quantidade e no período, na periodicidade adequada. E é essa a questão que a lei trata. Então perceba que o cumprimento da lei basta realmente se adequar àquelas restrições trazidas no seguinte sentido: a cada 4 horas, descansar meia hora. A cada dia de trabalho, entre um dia e outro, descansar 11 horas. Não há nenhuma dificuldade. Agora, os pontos são adequados? Essa é a parte verdadeira dessa alegação. Não são adequados. Temos que evoluir no sentido de buscar uma infraestrutura realmente adequada para o cumprimento da lei. A questão que se coloca agora, Ana, é o que devemos fazer primeiro? Primeiro, vamos estruturar todas as rodovias da maneira adequada para depois cuidar da saúde e da segurança do trabalhador? Ou vamos implementar uma lei que salva vidas e essa adequação da infraestrutura vai sendo implementada de modo paulatino? A nós parece muito claro e evidente que o melhor caminho é efetivamente a implementação e aplicação da lei que já está em vigor, né? E depois a questão da infraestrutura vem naturalmente. Pois é, e esse seria o papel, inclusive, da Operação Jornada Legal, fazer a fiscalização da lei, né? Ver se ela está sendo cumprida, seria isso? É verdade. A Jornada Legal, na verdade, ela foi desdobrada em 2 fases. A primeira dela, né, houve um cunho muito mais educativo. Então, é mostrar aos motoristas, também aos empresários, qual é o alcance da lei e qual é a melhor forma de cumpri-la. Agora, nós já avançamos para a segunda etapa. Essa segunda etapa ela tem um cunho punitivo, né? Então já vem realmente no sentido de verificar, ora, a lei estando em vigor, aquele que não estiver cumprindo vai sofrer as sanções nela previstas. Ocorre que nós temos, como já mencionei, uma resolução do CONTRAN que limita a atuação da polícia, mas não limita a atuação do Ministério Público, não limita a atuação do Ministério do Trabalho ou mesmo da Justiça do Trabalho, né? Então, o que faremos na segunda etapa é a polícia, em conjunto com a polícia, coletaremos dados a respeito da forma como essa prestação de serviço dos motoristas vem se desenvolvendo, em verificando uma infração ou infrações à lei,
nós estaremos ajuizando as ações em face das transportadoras. É bom que fique claro. Aqui nós estamos buscando o quê? Proteger o motorista de uma situação de exploração e, portanto, não serão alvos da fiscalização do Ministério Público. Teremos no polo passivo as transportadoras e, principalmente, as grandes embarcadoras do país. Pois é, voltando um pouco então a essa primeira etapa da operação que ocorreu em julho. Qual balanço podemos fazer dessa primeira operação? Nós estabelecemos ali um comparativo, inclusive, com 2007. Em 2007 fizemos 2 pesquisas relativas ao mesmo assunto e comparamos com a primeira fase da jornada legal. E a que conclusão chegamos? Né? A situação dos motoristas, houve um agravamento importante, sobre todos os aspectos. Com relação ao uso de drogas, a positividade subiu. Subiu e o que é pior, hoje os motoristas não lançam mão apenas da cocaína, como foi observado lá em 2007. Boa parte deles, cerca de 15%, utilizam cocaína combinado com anfetamina e anafetamina. Ou seja, um coquetel de drogas para o cidadão conseguir se manter acordado e suportar essas longas jornadas. Com relação à jornada de trabalho, observamos uma discreta melhora, ou seja, a própria lei em si parece que já vem trazendo aí uma observância instantânea por parte dos trabalhadores. Mas ainda assim, comparando o número de acidentes de 2007 e 2012, número de mortes, o número de feridos, todos esses números tiveram uma expansão gritante, né? Extremamente alarmante. O que denota, claro, a necessidade da imediata implementação plena, né? Ampla dessa lei. Mas como é que é, procurador, o trabalho dessas pessoas que estão envolvidas na operação? Eu digo lá durante a fiscalização. Ele é bastante simples, na verdade. Nós temos que cotejar, ou seja, comparar os instrumentos de controle da jornada, quais são? Principalmente o tacógrafo, né? Tacógrafo e eventual instrumento de bordo, livro de bordo, diário, enfim, papeleta de controle de horário externo preenchido pelo próprio motorista, o que dará a oportunidade e possibilita você checar se os regramentos da lei estão ou não sendo cumpridos. Em não estando sendo cumpridos, o que fará o policial? Com base num termo de cooperação que já foi firmado com o Ministério Público, preencherá uma folha, um FCI, que nós chamamos, formulário de constatação de infração, e marcará um X na infração que porventura for verificada. Encaminhando isso ao Ministério Público, esse documento, nós teremos condições, então, de dar início a uma investigação ou partir já imediatamente para uma ação judicial para compelir essa empresa ao cumprimento da lei. Agora, diante da situação que o senhor mencionou há pouco, a questão de motoristas, usuários de drogas, enfim, identificou esse problema. É feito um trabalho depois com esse motorista ou ele é apenas autuado? Veja, na verdade, a lei ela busca oferecer uma solução completa para esse problema. E o que diz a lei? É que é obrigação, inclusive, do próprio motorista se submeter a um controle de drogas, de verificação de drogas e álcool instituído pelo empregador. Então perceba que aí nós temos uma obrigação do trabalhador, mas que tem do outro lado um direito. Que direito é esse? É o direito a ser tratado, a ser recuperado. Porque foi essa estrutura de exploração que o levou a essa situação de dependência química, não é isso? E agora, como verificar isso na estrada? Hoje nós não temos, ou a Polícia Rodoviária não dispõe de verificação imediata da presença desse tipo de substância, né? É algo que nós temos que evoluir aí na frente. A lei trouxe essa verificação dentro desse programa que eu mencionei. Então, no médio e longo prazo, a gente deve ter aí uma recuperação daqueles que infelizmente foram vitimados por esse histórico todo de exploração. Bom, agora a gente vai ter uma nova operação. Claro que não podemos dizer a data, né, da operação, mas qual que é a expectativa agora? O trabalho vai ser um pouco diferenciado dessa primeira que ocorreu em julho? Vai, porque a primeira ela teve um cunho muito mais educativo. Essa segunda não, ela é repressiva, deve ocorrer ainda esse mês, né? Nós estamos trabalhando, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Rodoviária Federal, estamos assim, atentos e empenhados para que até o final do mês nós executemos essa operação, que é essa sim de cunho repressivo. Então, havendo a verificação dessa inobservância, o Ministério Público tomará as medidas necessárias para coibir. Infelizmente, a polícia, por hora, está impedida de aplicar
o auto de infração em razão por força da resolução número 417 do CONTRAN. Resolução esta também que estamos tomando as providências para vê-la ou cancelada ou, no mínimo, reformulada. Agora, quando o senhor diz uma operação um pouco mais intensa, mais punitiva, na prática, como vai ser? Em termos práticos, nós teremos em todo o país, pelo menos um ponto, ou talvez mais, postos da Polícia Rodoviária Federal parando esses veículos e verificando o cumprimento da lei. Preenchidos os documentos de eventuais infrações, serão concentrados aqui na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, e nós, portanto, faremos uma seleção de empresa por empresa, local por local do país, e remeteremos essa documentação para cada um dos procuradores lotados nesses locais, de modo que o procurador poderá já manejar a ação civil pública. A minuta da ação civil pública, inclusive, já foi por nós preparada, está já nas mãos e disponível para todos os procuradores do país. Bom, tendo em vista o que já foi feito aqui pelo país, é possível identificar onde as irregularidades são mais comuns? Na verdade, a identificação dessas irregularidades mais comuns, nós poderíamos dizer, ela observa dois fatores. Local, geográfico, sim, claro, aqueles pontos onde o escoamento, principalmente de safra, de grãos, né, ocorre com maior frequência, e também sazonalidades, como já disse, a questão da safra. Então, nós temos um fluxo maior e aí temos a necessidade de um empenho maior desse motorista com relação ao número de horas trabalhadas e, fatalmente, temos também um número maior de acidentes e de mortes. Agora, nesses locais, obviamente, a fiscalização vai ser mais intensa, né? Eu digo agora nessa segunda operação. Sim, a Polícia Rodoviária Federal nos dá um apoio técnico muito forte nesse aspecto, né? Então, esses pontos, os pontos de atuação são exatamente aqueles pontos nevrálgicos, né? Aqueles pontos cruciais nos quais nós possamos atuar de uma maneira mais proativa, portanto, maximizando o resultado da própria lei, da aplicação da lei. Procurador, muito obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado. Bom, e os equipamentos de proteção individual são essenciais aos trabalhadores que atuam em áreas de risco. Veja no quadro Memória quando a utilização dos EPIs começou a ser implantada no Brasil. O primeiro registro de EPI, equipamento de proteção individual, foi na época das cavernas, quando nossos ancestrais matavam animais e com a pele faziam roupas para se protegerem do frio. Nessa época, o homem já usava pedras, chifres e ossos para fabricar peças artesanais. Com o passar dos anos e com a descoberta do fogo e do metal, esses objetos foram substituídos por outros, feitos de ferro. Foi aí que surgiu o capacete e o colete de proteção, a armadura. Antes disso, o agricultor já utilizava chapéu de palha para proteger a cabeça do sol durante o cultivo na lavoura. Alguns métodos de proteção individual também foram sugeridos e discutidos por grandes personalidades da antiguidade. Leonardo da Vinci, por exemplo, chegou a recomendar o uso de um pano molhado para proteger o trabalhador contra a inalação de agentes químicos, como o chumbo. Já o médico italiano Bernardo Ramazzini criticou a falta de proteção de quem manuseava gesso, calcário e cortava pedra. Séculos passaram, a humanidade evoluiu. Veio a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, com as grandes máquinas de tecelagem, serrarias, fiações e a vapor. Surgiram novas formas de trabalho e uma série de situações perigosas e inseguras, condições que serviram como tema para mais uma atuação de Charlie Chaplin no cinema. Na Revolução Industrial, havia ambientes com bastante contaminantes, jornadas maiores que a gente tem hoje. Então era em torno de 14, 15 horas. Não havia uma legislação com relação ao início do trabalho. Então haviam crianças também trabalhando nesse ambiente, bem como mulheres. E nesse contexto, os ambientes eram extremamente penosos, né, que eles eram muito quentes, eram muito frios. E nesse momento o trabalhador começou
começou a se ter ideia do sofrimento do trabalhador com relação ao ambiente. Das batalhas contra inimigos, a necessidade do homem de se proteger. Por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, medidas de proteção individual foram intensificadas, mas o trabalhador não teve a atenção que merecia. As grandes potências bélicas, elas produziam muito porque a finalidade dela era exatamente ganhar uma guerra. Então a carga era muito maior de trabalho, os ambientes continuavam mais extenuantes, com menos ventilação, mais contaminantes, ainda com um risco maior de eliminar a vida, que se trabalhava com produtos com incêndio e explosão. Várias obras de arte. A fiscalização da segurança do trabalhador era precária. Em alguns lugares, ela não existia. No início do século passado, os operários ainda trabalhavam sem proteção na construção de grandes edifícios. Uma foto famosa retrata as condições dos trabalhadores em um dos prédios mais conhecidos de Nova York, o Rockefeller Center. O registro ganhou fama ao mostrar 11 operários no 69º andar do edifício sem nenhum tipo de proteção. No Brasil, os equipamentos de segurança individual começaram a ser usados com o vaqueiro nordestino, que para enfrentar os desafios do sertão, criou um traje com casaco e chapéu de couro, calças e botas. A preocupação com a segurança no trabalho surgiu em 1919, quando Rui Barbosa, em campanha eleitoral, recomendou a edição de novas leis que garantissem o bem-estar social e a segurança do trabalhador. Mas com a instalação das primeiras multinacionais no país nos anos 40 e 50, surgiu a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA foi regulamentada no governo de Getúlio Vargas. Coube à comissão dar os primeiros passos para implantar a segurança no trabalho. Ela foi criada com o objetivo de melhorar as condições do ambiente do trabalho como é hoje. Porém, ela tinha um aspecto mais fiscalizador. Então ela tinha vamos dizer assim, um poder maior de indicar situações que melhorariam. Já na década de 70, a preocupação com o trabalhador aumentou, principalmente nas indústrias e metalúrgicas. Em 77, foi criado o Certificado de Aprovação dos Equipamentos de Proteção. Para isso, o artigo 167 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi alterado, priorizando a segurança. O texto estabelece que o equipamento só pode ser vendido ou usado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. A abertura do mercado brasileiro e o surgimento de novos importadores nos anos 90 impulsionou a evolução destes equipamentos. Muitas empresas multinacionais, ao instalarem filiais no país, trouxeram, além do conhecimento, novas tecnologias e metodologias de utilização dos EPIs. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!